Nós vamos orar mais uma vez, buscando a orientação do Senhor sobre a meditação da palavra dessa noite. Amém? Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, se preparando para meditar na Tua palavra, Pai. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, ó Pai, abrindo o nosso entendimento para ouvir a Tua mensagem e compreender e colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Esteja comigo que estarei ministrando a Tua palavra, esteja com todos os ouvintes nessa noite, para que essa palavra produza transformação de vida para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. O título da mensagem de hoje é Características do verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos? Características do verdadeiro Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos que estavam espalhados na região da Galácia. Era uma carta circular que deveria ser lida em várias igrejas, exortando ali as pessoas a não se desviar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por que ele escreveu essa carta? Porque algumas pessoas, alguns judaizantes, eles falavam que a pessoa tinha que aceitar Jesus como Salvador, mas que não era o suficiente, deveriam continuar observando a lei e fazendo os rituais que a lei exigia, que a lei de Moisés exigia. Só a fé em Jesus, para eles, não estavam sendo suficientes. Então eles estavam acrescentando algo à obra salvadora de Jesus Cristo. Como nós ouvimos nessa noite, acabamos de cantar, louvar, sabendo que o sangue de Jesus é que nos lava de todos os nossos pecados. Só que para aquelas pessoas que estavam se convertendo, os judaizantes, não era o suficiente. Deveriam cumprir, observar a obra da lei. E muitos estavam até criticando o ministério do apóstolo Paulo, falando que ele não era um apóstolo genuíno. Só que ali ele está defendendo a sua autoridade apostólica, porque ele era um apóstolo escolhido diretamente por Jesus Cristo. Ele que antigamente era um perseguidor da igreja, que ele maltratava os irmãos da igreja, ele arrastava as pessoas da igreja, porque ele não tinha conhecimento, achava que estava fazendo um serviço para Deus, mas ele teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida transformada. E ele se tornou o apóstolo aos gentios, aos outros povos, para pregar a palavra de Deus. E ali ele está falando a respeito desse ministério que ele recebeu da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele era apóstolo não da parte de homens. Hoje em dia nós temos muitos apóstolos, pessoas que se intitulam apóstolos, mas nós sabemos que existiam os 12 apóstolos que Jesus escolheu. Sabemos que Paulo era um apóstolo que foi escolhido depois, até que ele fala que foi como um filho abortivo, fora de tempo, mas ele foi escolhido por Jesus Cristo, foi enviado por Jesus Cristo com uma missão de pregar o evangelho para os gentios. Então ele fala, apóstolo enviado não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele não estava sozinho, tinha vários irmãos que estavam com ele ali, e que dava testemunho da obra salvadora que aconteceu na vida dele e do ministério que ele estava exercendo. Verso 3: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre saudava a igreja com a graça e a paz. Graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, que recebemos da parte de Deus. E a paz é aquilo que todos nós necessitamos, irmãos. Uma ausência de guerra, uma tranquilidade, uma paz, porque você sabe que você está com Jesus e que Ele é quem está do seu lado para te sustentar, para te fortalecer, para te dar a vitória. E ele continua falando, graça e a paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar
desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele está agradecendo a Jesus, a graça de Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todos os nossos pecados, nos tornar mais alvos do que a neve, como acabamos de louvar o Senhor nessa noite. E ele fala, a fim de resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Ele que havia pregado esse evangelho de transformação, evangelho que apontava para Jesus como o único caminho, o único que poderia salvar. Muitas pessoas haviam se convertido através da pregação de Paulo, só que agora apareceu essas pessoas distorcendo o verdadeiro evangelho. Irmãos, por que eu escolhi essa mensagem? Por que Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem para a igreja? Porque nos dias de hoje, muitas pessoas têm se levantado, falando que são pregadores, são pastores, apóstolos, mas que têm distorcido a palavra de Deus, têm pregado um evangelho diferente daquilo que nós aprendemos dentro da palavra, têm pregado um evangelho que não leva as pessoas a ter responsabilidade, um evangelho que não leva à conversão, à transformação de vida, um evangelho que não aponta para o pecado, que só mostra a nossa realidade dessa era, que só o bem-estar da sua vida presente, nessa presente era, aqui nesse mundo. E o mesmo apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está apenas nessa vida, no nosso cotidiano, naquilo que enfrentamos no dia a dia, na nossa família, no nosso emprego, na nossa faculdade, onde quer que você está. A sua vida não é apenas isso, a sua vida vai muito mais além, e a nossa vida é passageira, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E depois que você morrer, o que será de você? Você vai ter uma vida eterna com Jesus ou não? Então, essa é a grande diferença, o que precisa ser pregado. Precisamos viver o evangelho aqui nessa era, já viver o reino de Deus aqui nessa era, mas sempre olhando para Jesus, olhando lá na frente, para quando tivermos um encontro com Ele. Então, a mensagem que tem que ser pregada, irmãos, é que tem que ter arrependimento, tem que ter transformação de vida, temos que pregar que temos que nos livrar do pecado, ter uma vida de santificação, pregar que existe o juízo de Deus que será manifestado no último dia, porque é para isso que o Espírito Santo está aqui nessa terra. Qual é a missão do Espírito Santo? O que o Espírito Santo veio fazer? A missão principal do Espírito Santo, que está lá em João. Alguém lembra? Exatamente, a missão do Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que todos são pecadores, da justiça, que o nosso Deus é um Deus justo, e nós precisamos ser purificados para poder estar na presença de Deus, porque Ele não receberá nada impuro. Ele quer uma igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem pecado, e só Jesus tem o poder para nos purificar, amém? E aqui as pessoas estavam pregando um outro evangelho, um evangelho de tranquilidade, só palavras bonitas, palavra tranquila. O importante é o amor. E quando nós falamos a respeito do pecado, eles falam para a gente, para com esse discurso de ódio, esse discurso opressivo, você tem que falar palavras que agradam as pessoas, não tem que falar do pecado, você está oprimindo as pessoas. Infelizmente é isso que está acontecendo, irmão, só que a verdade precisa ser pregada a tempo e fora de tempo, amém? Versículo 6 fala, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles estavam sendo perturbados com as pessoas pervertendo o evangelho de Cristo, como acontece nos dias de hoje. Só bênçãos materiais, só coisas para a sua existência e nada de compromisso com Deus.
E no verso 8 ele fala: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema, maldição. Ele falou: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Se alguém prega um evangelho que não aponta para Jesus, que não aponta para uma vida de santificação, para uma vida de santidade, um compromisso com Deus, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que reconcilia a pessoa com o seu Deus. Amém? E continuando um pouquinho mais aqui no verso 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não temos que agradar a homens, nós temos que pregar a palavra de Deus com responsabilidade. Amém? Eu quero ler um pouquinho também aqui do capítulo 3, Gálatas capítulo 3, ainda a exortação do apóstolo Paulo. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que têm começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Uma exortação muito séria. Nós somos salvos por Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo por Jesus Cristo, e os milagres, as maravilhas que são operadas são através de Jesus Cristo, não através das nossas boas obras, não porque nós somos perfeitos, porque nós somos merecedores, porque temos mais capacidade que outras pessoas, mas é o poder de Deus que está operando em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, como eu falei, o título da mensagem é Características do Verdadeiro Evangelho. Qual a primeira característica? O que o Evangelho de Deus nos revela? Em primeiro lugar, revela que somos pecadores e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos são pecadores, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Lá em Marcos capítulo 1:15. Jesus, quando ele começou ali a pregar a palavra, vamos ver agora, Marcos 1, versículo 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aqui o próprio Jesus falando, irmãos. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas obras. Outra tradução: arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário arrependimento. E para você se arrepender, você tem que reconhecer que você é pecador. No momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram lá no jardim do Éden, toda a humanidade se tornou participante desse pecado. Todos nós somos pecadores, como nos revela a palavra de Deus. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, verso 9. Assim nos diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Tanto os povos, as nações, quanto os judeus, todas as pessoas, toda a humanidade estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.
Todos são pecadores diante de Deus. Você não pode chegar e falar: eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não falo da vida de ninguém, procuro ser honesto, então eu mereço um lugarzinho lá no céu. Não merece, porque todos nós somos pecadores, como nos diz a palavra de Deus. Romanos 3, 23. 3, 23, assim nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso nós dependemos de Jesus Cristo para nos salvar. Segundo ponto, segunda característica do verdadeiro evangelho: a salvação não vem através das obras. A salvação é através da graça de Deus, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Se nos diz a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é através das obras, para que ninguém se glorie, você não achar que você merece ser salvo, porque ninguém merece ser salvo, mas somos salvos para praticar as boas obras. Não praticar as obras para receber a salvação, como muitas pessoas praticam, muitas religiões praticam. Temos que dar esmola, ajudar o próximo, dar cesta básica para conseguir um lugarzinho lá no céu. Não vai conseguir. As boas obras é para ajudar as pessoas, é o nosso compromisso com Deus, é o nosso compromisso de amor para com as pessoas, não é para adquirir a salvação. Voltando para Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Somos justificados de graça, não precisamos pagar nada por isso, é pela graça de Deus. É como alguém chegar para você e te dar um presente, chegar com um pacotão lá, um presente, os jovens é um PlayStation 5. Chega lá, aqui um presentão para você, um PlayStation 5. Você tem a opção de aceitar ou você negar aquele presente. Eu dei um exemplo, apenas um exemplo de um pequeno presente, mas o presente que nós recebemos é muito maior, infinitamente maior do que todas as coisas que alguém poderia te dar. E esse presente é a salvação, esse presente é a vida eterna, que o Senhor Jesus chega e nos oferece gratuitamente pela sua graça. Fala: você está salvo porque você crê em mim. Isso não é eu, pastor, que estou falando, é o próprio Jesus que falou isso, irmãos. E continuando aqui, a palavra nos fala no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele se ofereceu, Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para nos purificar de todos os nossos pecados. João 3,36, o Evangelho segundo João 3,36, aqui o próprio Jesus falando a respeito dessa salvação. João 3,36. Assim nos diz a palavra do Senhor: quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém, irmãos? Aqui Jesus falando, quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. É uma afirmação, é o Senhor que está falando. Se você crê realmente em Jesus, na palavra de Deus, você tem a vida eterna, é uma garantia.
Só que tem o contrário também aqui, irmãos. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre aquele que não tem Jesus, aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador. João 14,6. Vamos falar de cor? João 14,6. Todos deveriam saber de cor, né, irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só podemos ir até Deus, até o Pai, se for através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 4,12. Quem sabe de cor? Todos deveriam decorar esses versículos aí, irmãos. Atos 4,12. Vou ler aqui na minha tradução. Quando eu ler, todos vão se lembrar. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Não há salvação em nenhum outro, salvação somente em Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação somente em Jesus. Característica do verdadeiro evangelho: primeiro, revela que somos pecadores, precisamos nos arrepender dos pecados. A salvação não vem através das obras, mas da graça de Deus mediante a fé. Somente Jesus pode nos conceder a vida eterna. E tem a última parte, a parte que está direcionada diretamente a nós, sobre a decisão que precisamos tomar. E essa parte nos revela que precisamos confessar a Jesus como nosso Senhor. Não adianta você apenas conhecer, você ter conhecimento. Se você perguntar para qualquer pessoa aí na rua se conhece Jesus, vai falar: eu conheço Jesus. Você crê em Jesus? Fala: eu creio em Jesus. Mas não basta apenas crer, é necessário um compromisso com Jesus. Eu lembro uma vez, eu estava na igreja, eu não era convertido ainda, fui visitar a igreja com a minha irmã. Aí tinha um pastor bem velhinho lá, pastor Severino Moreira da Silva. Ele do nada me chamou lá na frente. Eu fui todo morrendo de vergonha, né? Não estava acostumado. Ele falou: Antônio, vou fazer algumas perguntas para você. Você crê em Deus? Ele: claro que eu creio. Você crê em Jesus? Aí, com certeza eu creio em Jesus. Você crê que Ele pode te salvar? Claro que eu creio. Aí ele fez a última pergunta: você crê que você já está salvo por Jesus? Você tem a vida eterna? Eu falei: não, ainda não creio. Porque eu ainda não acreditava, não tinha conhecimento da palavra de Deus. E aí ele ficou triste, eu fiquei triste também. E só algum tempo depois que eu tive o discernimento, que eu pude pegar e me entregar minha vida para Jesus e ter a minha vida transformada por Jesus. E agora posso falar com toda certeza que tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho entendimento da palavra de Deus. Amém? E esse mesmo pastor, ele chegou em mim uma vez e falou: esteja atento ao chamado do Senhor. E um dia, através de uma revelação de uma irmã na igreja, ela falou: o Senhor te quer pregando o Evangelho. E eu tomei posse daquela palavra, irmãos, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. E o Senhor, Ele quer assumir um compromisso com você que está aqui nessa noite. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada um de você, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer te usar para cumprir esse propósito. Você tem só que colocar à sua disposição. Às vezes você pode não estar tendo entendimento agora, mas depois você vai entender e vai saber que o único caminho é Jesus. E tem que tomar esse próximo passo que Ele quer colocar diante de você nessa noite. A quarta característica do Evangelho revela que precisamos confessar Jesus como o nosso Senhor. Amém? É necessário confessar Jesus como nosso Senhor. Mateus capítulo 10, verso 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Assim nos fala a palavra de Deus: quem, pois, me confessar diante dos homens,
eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É necessário confessar a Jesus como Senhor. E por que é necessário confessar? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós temos a resposta. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou ler novamente aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja, transmitir para a igreja nessa noite. E precisamos dar atenção a esse verdadeiro evangelho, que muitas pessoas têm pregado, têm falado muitas coisas que às vezes nós gostamos de ouvir, coisas que vai nos agradar, que vai ser bom para você, mas o que vai te trazer salvação é apenas o verdadeiro evangelho, esse evangelho que tem que ser pregado a todos os povos, a todas as nações, que nós como Igreja Batista Betel precisamos tomar posse e pregar para todos aqueles que precisam ouvir. Amém? Então que possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor pelo que acabamos de ouvir aqui dentro da palavra de Deus, sobre as características do verdadeiro evangelho. Maravilhoso Deus, que estamos diante da Tua presença, Pai. Nós queremos agradecer pela Tua palavra que acabamos de ouvir, agradecer por Jesus Cristo, por Ele ter morrido na cruz, realizado essa obra maravilhosa, essa obra de transformação, de salvação para as nossas vidas, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que o Senhor possa tocar nesse coração, para que possa assumir um compromisso sério contigo e entregar a sua vida completamente a Jesus, para que tenha a vida eterna. Abra o entendimento de todos aqui, ó Pai. Toque a cada coração no poder do Teu Santo Espírito, para que haja transformação de vida, e que em breve todos possam estar aqui te louvando, te adorando, glorificando o Teu santo nome, agradecendo por essa tão grande salvação revelada através de Jesus. Continue conosco nessa noite, onde estaremos ministrando nesse momento a ceia do Senhor, para que todos possam participar desse memorial com alegria, dando glórias a Jesus por tudo quanto Ele conquistou na cruz em nosso lugar. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.